Palavra de Deus em Efésios capítulo 6. Nós vamos continuar falando sobre a armadura de Deus. Sentimos a falta de alguns irmãos hoje, mas glória a Deus, você está aí. Então, Efésios capítulo 6, nós vamos ler versículos 10 até o versículo 20. 10 a 20, né? Vamos continuar falando e ensinando sobre a armadura de Deus. Cada vez que eu venho aqui na frente, eu olho para você, e eu tenho um alvo: construir dentro de você uma fé fundamentada na palavra de Deus. O que é que mais agrada os pais? É quando eles olham para os filhos e os filhos crescerem, e os filhos estão fazendo tudo bem, no caminho certo, amadureceram, são responsáveis, cresceram no caráter, na personalidade. Então, mesma coisa, quando eu chego aqui, eu venho com esta visão a respeito de você. Eu quero construir em você uma fé firme na palavra, que você cresça, seja responsável, maduro na tua própria fé, conheça a verdade, e você ande na verdade como uma pessoa madura, porque o justo não vai viver pela fé dos outros, nunca esqueça isso. Essa mentalidade que você tem que procurar um homem de Deus, que ele vai resolver o seu problema, não é verdade. Essa mentalidade que eu tenho que procurar alguém que é muito ungido, que só ele vê tudo, ele sabe de tudo isso, Deus só ouve a oração dele, não é verdade. Cada um tem que viver pela sua própria fé, por aquilo que acredita, por aquilo que crê, pela coragem que tem. É uma coisa pessoal de cada um. Agora, isso não aparece na pessoa do dia para a noite. Essa coragem, essa fé, essa ousadia, é uma coisa que é construída com a verdade da palavra de Deus, construída com o ensino da palavra de Deus. É uma formação interior do conhecimento da palavra de Deus que torna você forte, firme, maduro. Você pode ver que a maior parte das pessoas que são fracas na fé é porque não conhecem a palavra de Deus, não são fundamentadas nas escrituras, mal leem a Bíblia, então elas ficam enroscadas nas suas coisas, não tem fé para nada. Então é esse o objetivo de ler a palavra, de pregar para você, é de ver você maduro, entende? E falar assim: pastor, eu enfrento os meus próprios problemas sozinho, pastor. Nem precisa orar mais para mim. Que eu aprendi a crer. Aprendi por mim mesmo a enfrentar os meus medos, a enfrentar as dificuldades. Eu aprendi, pastor. Sou maduro agora. É isso que eu quero ver em cada pessoa da igreja. Porque é isso que Deus quer de cada filho. Ele não quer filho totalmente dependente, aquela coisa, né? Ele quer filhos que enfrentam, que andem sobre as águas por conta própria, sem depender de ninguém. Então esse é o meu objetivo, de construir em você uma pessoa madura, equilibrada emocionalmente, alma tratada, né? Firme, entende? Que não é só o pastor que crê, é a igreja inteira que acredita. É você crendo, entende? É você realizando o milagre, não eu. Então, cada vez que eu leio esses textos, eu penso em você, e isso vai acontecer. Então vamos ler Efésios capítulo 6, 10 a 20. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Não é cair nas ciladas, mas é ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra os principados e potestades,
contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Não é cair, ficar derrotado, choramingando, é resistir no dia mau, depois de teres vencido tudo, vencer tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Vamos orar. Deus querido, estamos na tua presença, e o mais importante não foi o louvor que nós cantamos, foi importante, mas não é o mais, nem a oferta. O mais importante é esta palavra, Senhor, é ter revelação da palavra. E olha como nós dependemos de Ti. Se o Senhor não nos der espírito de sabedoria e revelação, nós não veremos nada. Mas se o Senhor iluminar os olhos do nosso coração, nós veremos, Senhor. Assim oramos pela fé em nome de Jesus. Fala assim, amém. Então, Paulo fala a primeira coisa, ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Depois ele diz, para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, quando nós lemos esses textos, geralmente nós damos sempre ênfase ao inimigo, não é? Mas a ênfase não é o inimigo. A ênfase é a armadura de Deus, que me torna uma pessoa com capacidade para vencer tudo e permanecer inabalável. Uma coisa inabalável é uma coisa que não se move, não se desfaz, não se remove, ela aguenta tudo e fica firme. Então o objetivo de Paulo escrever esta carta aos Efésios, esta parte da carta, é mostrar que existe uma armadura, e que se eu for revestido com essa armadura, eu vou vencer tudo e permanecer uma pessoa inabalável. Você já pensou o que é inabalável? Uma pessoa inabalável, o que ela enxergou, o que ela já experimentou, as coisas que ela já enfrentou e prevaleceu. Mas como é que ela vai ser assim? Se revestindo com toda a armadura de Deus. Então, se você for ver essa armadura de Deus, ela não é conseguida com oração. Antigamente eu via as pessoas, ó Deus, eu me visto agora com o capacete da salvação. Quem fazia batalha espiritual. Deus, eu calço os pés agora com a preparação do Evangelho. Senhor, agora eu ponho a couraça da justiça. Agora eu estou vestido com a armadura, vou para a batalha. E sai demônio, não é? Mas essa armadura, ela não é adquirida por oração. A armadura é o conhecimento da palavra de Deus, os itens da nova aliança. Então, na medida que eu vou conhecendo o que é a couraça da justiça, que couraça é essa, que justiça é essa, na medida que eu vou conhecendo o que é esse capacete da salvação, tudo isso está no Novo Testamento, mostra o Evangelho. A armadura nada mais é do que pontos principais do Evangelho. Então, conforme eu vou aprendendo sobre a couraça da justiça, a espada do Espírito, o que é? O capacete da salvação, como é calçar os pés no Evangelho da paz. Na medida que eu vou conhecendo esses assuntos na palavra de Deus, então o próprio Espírito, através do conhecimento, ele vai me vestindo da armadura de Deus. Então eu descubro o que é a couraça da justiça. Quando eu creio na palavra que me mostra o que é a couraça da justiça,
Então o Espírito Santo vem e vai me vestindo com essa verdade. Quando eu entendo o que é o capacete que guarda a minha mente, capacete da salvação, que cria uma proteção na minha mente, que só fala a respeito da salvação, então o Espírito Santo vem e me põe esse capacete da salvação através do conhecimento da verdade. E quando eu dominar essa matéria, estou revestido com a armadura de Deus. É o Espírito que nos veste e nos reveste com essa armadura de Deus, e nos torna uma pessoa inabalável. Você está entendendo isso, querido? Sim ou não? É que nem os músculos. Vamos supor que você está com os braços fraquinhos, né? Aí você precisa fazer alguma musculação para fortalecer os músculos. O que você começa fazendo? Pega lá um pezinho e aquilo vai. Você vai exercitando, até que você consegue um peso grande e fica com os braços fortalecidos, né? Eu lembro que de tanto digitar eu tinha umas dores neste braço. Aí um dia comecei a carregar peso, fazer força, sumiu tudo. Eu ia pegar alguma coisa, parecia que o punho dobrava assim, ó. De tanto que eu trabalhei 25 anos num banco, saia de lá torto, né? Quando comecei a exercitar, fazer força, pegar peso, aquilo no começo era dolorido, mas depois criou uma resistência. Eu posso carregar agora, não dá aquele punho mole assim, cheio de fraqueza. Parou, porque foi fortalecido. Então, a mesma coisa, eu vou comendo essa palavra, vou criando uma coisa nova no meu espírito, dentro de mim, uma fortaleza, me fortalecendo. Aí todas essas fraquezas vai sumindo da minha vida. Então vamos rápido para a palavra de Deus. Nós já falamos do versículo 13, onde ele diz: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então ele diz, aqui começa a armadura no versículo 14: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. O que nós explicamos na pregação passada? O que é se cingir com a verdade? É como pôr uma capa de chuva sobre você. Está chovendo, você põe a capa de chuva, a touca, você se cingiu com uma capa que lhe protege da água, da chuva. Então explicamos que essa verdade é Jesus Cristo. O fundamento da igreja é Jesus Cristo. Cingir é pôr sobre. Então a armadura começa com uma grande cobertura. Qual é a cobertura que vem sobre nós? A cobertura é Jesus Cristo. Então nunca esqueça isso, meu irmão. A verdadeira cobertura espiritual nenhum homem é capaz de fazer por outro. Eu, como pastor, sou falho e não posso te dar cobertura espiritual, porque sou homem como você. Essa ideia que você tem que ter um líder que vai te dar uma cobertura espiritual, que você tem que andar debaixo da cobertura dele, não é bíblica. Isso é coisa de agora. O nosso apóstolo verdadeiro, o nosso profeta verdadeiro, o nosso sumo sacerdote verdadeiro, o nosso advogado verdadeiro é Jesus Cristo, que está sentado à direita do Pai, intercede por nós. Ele é a verdade com a qual nós vamos nos cingir e vai nos dar cobertura. Ele é o cabeça da igreja, nós somos corpo. Ele é o cabeça que nos dá cobertura. Então eu lhe afirmo, você tem que acreditar, se você é um crente de verdade, você tem uma enorme cobertura que é Jesus Cristo. Ele é o teu apóstolo, Ele é o teu profeta, Ele é o teu rei, Ele é o teu advogado, Ele é que te dá cobertura. Não se esqueça, nenhum homem pecador perdoado como nós é capaz de ser cobertura de outro. Só Jesus Cristo é a nossa cobertura. Você está entendendo isso, querido? Sim ou não? Então se cingir com a verdade é pôr sobre você a verdade é Jesus Cristo. Ele é a nossa cobertura, Ele é o cabeça de todo o corpo da igreja, Ele é a nossa proteção. Então a armadura começa com uma grande cobertura, Jesus Cristo. Então nunca esqueça, você tem que ser forte nessa verdade. Você nunca está sozinho, você nunca está largado num canto qualquer e o diabo tendo vantagem sobre você. Você nunca está abandonado. Bateu o carro, pastor, furou o pneu, pastor. Você, mesmo que tenha batido o carro, você nunca foi abandonado. Você tem uma cobertura constante na tua vida, que é Jesus Cristo. Ele não falha, Ele não dorme. Você acredita nisso?
Então, ainda que tenha essa onda de assaltos, de medo, essa coisa toda que está sendo posta pelos acontecimentos na mente da pessoa, aconteça o que acontecer, você tem uma cobertura, você está cingido com a verdade. Tem alguém que te cobre, a verdadeira cobertura espiritual é Jesus Cristo. Tenha essa fé no seu coração, você vai ver como não vai mais ter medo de nada. Então, a armadura começa aqui. E depois ele vai dizendo no versículo 14, cingindo-vos com a verdade. Agora vem a primeira parte da armadura, vestindo-vos da couraça da justiça. O que é essa couraça da justiça? O que era a couraça? Paulo está lá em Roma preso, ele está diante de um soldado que tem um capacete, um escudo, uma couraça, uma bota. Ele está diante de um verdadeiro soldado e tem a inspiração da armadura. Então o que é a couraça? É como uma armadura de metal que ela põe como um coletão, né? Que põe no soldado e guarda esta parte do corpo e as costas dele. Se vem alguma lança, alguma flecha nessa direção, é como um colete à prova de bala. Vai bater, vai encontrar o metal e aquilo não vai perfurar os seus órgãos principais. Então, eu estou gritando muito, não? Tá bom? Quer que eu falo mais baixo? Não, assim, a gente começa a gritar, né? Então essa couraça é como um colete à prova de bala. Vamos me acalmar aqui. Entende? Era uma armadura de metal que eles punham aqui no soldado para proteger os seus órgãos vitais. Saul foi morto porque tinha um vãozinho aqui, a lança entrou bem pelo vãozinho e feriu e matou Saul, né? Então, o que Paulo tem em mente? Ele está vendo aquele soldado romano, ele vê ele com aquela couraça que protege, a mente dele vai lá para a justiça de Deus, e ele fala, é justamente isso é o que Deus fez por nós, a couraça da justiça. Então, qual justiça é essa? Como eu vou entender essa justiça? Que justiça de Deus é essa? Não é? Então vamos trabalhar na palavra de Deus. Filipenses capítulo 3, você está em Efésios, está fácil, né? A partir do versículo 2, Filipenses 3, 2, ele vai dizendo, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Agora ele vai contar as suas vantagens religiosas, as suas boas obras. Ele diz, circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então Paulo, ele tinha todas as qualidades, as obras que o tornavam um religioso exemplar. Na justiça da lei ele era irrepreensível, ele não tinha nenhuma falha. Mas Paulo descobriu que essa justiça humana não o justificava diante de Deus. Paulo descobriu que ainda que ele fosse impecável na sua religião, contudo diante de Deus, ele não era justificado aos olhos de Deus. Por quê? Porque a justificação, ela não é alcançada por obras, ela é alcançada pela fé no que Cristo fez. Então Paulo conta a sua vantagem religiosa. Quanto à lei, ele era irrepreensível, mas quando ele entendeu a justiça de Deus, que eu já vou te explicar, e você já sabe, ele viu que toda a justiça própria dele, todas as suas obras, tinham que ser deixadas de lado, sem valor nenhum, porque aquilo poderia ajudá-lo na religião, mas com referência a Deus, aquilo não adiantaria nada na vida dele, e não o justificaria diante de Deus. E ele mesmo diz, olha lá, versículo 7, mas o que para mim era lucro,
considerei perda por causa de Cristo. Então toda essa vantagem religiosa era lucro para ele. Mas quando ele entendeu Cristo e a justiça que veio da cruz, ele ficou diante de uma decisão: ou eu abraço toda essa minha religiosidade, essas minhas obras, ou eu largo tudo isso e me abraço a Cristo para entender e ter a verdadeira justiça de Deus. Então ele fala: mas o que para mim era lucro, que era a justiça própria dele, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio ou esterco, dependendo da tradução, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é, mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus. Então Paulo entendeu que toda aquela justiça própria, as suas obras, a sua religião, o seu trabalho, a sua eu ia errar na palavra, não vou falar, né? A sua vida irrepreensível de acordo com a lei, não passava de justiça humana, aquilo não justificava ele diante de Deus. A única coisa que ele queria ser achado era não ter justiça própria, mas ser achado em Cristo, baseado na justiça de Deus, a justiça da fé que procede de Deus. Então, que justiça é essa que procede de Deus, que Paulo teve que perder tudo? Perder a sua religiosidade, a sua vantagem, a sua posição. Ele perdeu tudo e considerou tudo aquilo como um refúgio, como um esterco, para poder ganhar a Cristo e ser achado em Cristo, não tendo justiça própria. Então, que justiça é essa que Paulo fala? Agora vamos para Gálatas 2,16, para você entender. Depois eu vou dar aquele mesmo exemplo da justificação que você já sabe bem. Então, Gálatas 2,16, Paulo, ele havia repreendido Pedro, porque Pedro uma hora andava como que estivesse debaixo de lei, e como vivia debaixo da graça. Quando chegaram alguns da parte de Tiago, pessoal da lei, Pedro se afastou dos gentios, né, não se misturou, e Paulo repreendeu ele severamente, por ter uma vida dúbia, né? Depois ele diz no versículo 16 de Gálatas 2, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado, ninguém será justificado. Então, vou dar aquele exemplo simples que você já ouviu umas 10 vezes. Uma pessoa devia 100 mil reais, não tem com que pagar. O credor vai pô-la na cadeia, ele tem toda a documentação, ela está condenada, não tem com que pagar, e uma sentença pesa sobre ela: condenado, vai para a cadeia, acabou com a vida dele, ele não tem com que pagar. Aí alguém sabe disso, tem uma grande misericórdia dessa pessoa, vai lá no credor, quanto ele lhe deve? 100 mil reais. Essa pessoa assume o lugar do devedor, vai lá, está aqui os 100 mil reais, paga tudo, pega a nota promissória, tudo aquilo que, todos os comprovantes da dívida rasga e joga fora. Essa pessoa que tem recurso substituiu o devedor, só que os benefícios do pagamento da dívida não foram para aquele que pagou, foi para aquele que devia e não pagou nada, mas ele ficou livre da dívida, não deve mais nada, o nome dele foi limpo, ele foi justificado da dívida, ele não pagou nada, não tinha recurso, ele estava condenado, mas alguém assumiu o lugar dele, com recursos próprios, foi lá, pagou o que ele devia e o justificou. O credor não pode fazer mais nada contra ele. Por quê? Porque para o credor ele não deve mais nada, foi justificado. Então foi isso que Cristo fez. Nós éramos os devedores, pecadores condenados, não tínhamos como voltar para Deus, acertar a conta com Deus.
não tínhamos recursos, as nossas obras são insuficientes para poder se justificar diante de Deus. Por mais santo que eu tente ser, por mais caridade que eu tente fazer, eu posso dar tudo que eu tenho para a obra de Deus, mas tudo isso é insuficiente, incapaz de me justificar diante de Deus. Por quê? Porque toda obra do homem, por melhor que ela seja, ela leva uma mancha, a mancha do defeito da carne. Então nenhuma coisa que o homem faz o torna justo diante de Deus. Então foi isso que Cristo fez. Cristo assumiu a forma humana, veio nesta terra, foi na cruz do Calvário, e ele pagou o que nós devíamos. Caiu sobre ele a sentença que era nós. Os nossos pecados caíram sobre ele. A nossa condenação ele sofreu na cruz do Calvário. Mas ele não devia nada, ele era santo e justo. Mas ele assumiu o nosso lugar e pagou o que nós devíamos. E a consequência disso é que eu recebi o benefício. Fui justificado, saiu de sobre mim a sentença, saiu de sobre mim a dívida. O meu nome ficou limpo na praça porque alguém pagou por mim. Eu não paguei nada, não tinha condições. Mas alguém com condições fez por mim o que eu jamais poderia fazer por si mesmo, por mim mesmo. E os benefícios vieram a meu favor. Então, quando eu creio no que Cristo fez por mim, me é imputada a justiça da cruz. Se cumpre em mim aquilo que ele fez por mim na cruz do Calvário. Então entenda, meu irmão, o homem não é justificado diante de Deus. O que é uma pessoa justificada? É uma pessoa que passou a ser perdoada agora. É uma pessoa que foi liberta do cativeiro, não está mais debaixo de condenação, ela não deve mais nada para Deus, né? É uma pessoa que agora Deus olha e fala assim: você é justo aos meus próprios olhos. Aí você diz: mas Deus, eu não fiz nada. E ele responde: de fato você não fez, mas teve alguém que te substituiu, meu filho, e ele fez por você, e porque você acreditou no que ele fez, é imputado a você a justiça da cruz. Você é justo independente de qualquer obra, e eu vejo você agora através do sangue justificado sem culpa. Mas o que eu fiz, Deus? Nada. Mas você creu no que ele fez e a justiça dele foi imputada para você. Então acabou o legalismo que o diabo tinha na vida do justificado. A partir do momento que você foi justificado, a tua sentença acabou. Você não deve mais nada. A grande brecha foi tampada. Não por você, mas pelo sangue de Jesus. Então, o diabo que tinha acesso a você por causa dos teus pecados, a mão dele mirrou. Por que mirrou? Porque agora você foi justificado, você não é mais condenado. Você não está mais debaixo de condenação. Cristo te justificou, você creu. E não foi por tuas obras, foi por aquilo que Cristo fez por você. Você está entendendo isso? Você entende essas coisas ou não? Então o que ele fez foi o máximo. Então agora Deus olha para mim. É isso que você tem que ver como Deus te vê. Deus não te vê como aquele J. Neto canta, não. É assim que Deus te vê, com lágrimas nos olhos, sempre assim. Não é assim que Deus te vê, não. Deus te vê agora sem punição, perdoado, justificado, salvo. Entende? É imputada a ele, a você, a justiça da cruz. Então é assim que Deus te vê agora. É assim que Deus te vê. E isso você conseguiu como? Você não tinha recursos nenhum para ser justificado. Nenhuma obra tua traria tanta grandeza para essa justificação. Mas o Senhor Jesus Cristo, como homem, foi para a cruz. Tomou sobre si tudo que caía sobre você e te justificou. Essa é a justiça de Deus.
Eu vim nascer milhares e milhares de anos depois. Eu nunca vi Adão. Só tenho informações dele pela palavra de Deus. Eu não tive nenhuma culpa pelo pecado dele, já nasci condenado. Vocês estão entendendo? Então Deus entende isso. Então vem Ele mesmo tomar sobre si o meu pecado para me libertar desse cativeiro e dessa escravidão. Se fez homem como eu e me justificou. Então quando Ele olha para mim agora, repito, Ele não vê mais a sentença pesando sobre você. Ele não vê mais os pecados pesando sobre você. Ele não vê mais as maldições sobre você. Porque tudo isso Ele viu Jesus levar. Ele leva a sério a obra da cruz. Agora Ele te vê justificado e foi retirado de você tudo aquilo que lhe condenava. Aí você olha para você e fala assim, mas meu Deus, eu não mereço nada disso. De fato você não merece. Mas é a graça de Deus que fez você ter essas coisas gratuitamente. Foi o sangue do Senhor Jesus derramado que proporcionou essa realidade para você. Por isso que o homem não é justificado por obras de lei ou por nenhuma outra obra. Quando você vê as pessoas tentando ter benefício de Deus, pagando preço, a liderança leva ela a dar tudo que tem, a fazer sacrifício, para ela ter um benefício de Deus, baseado no esforço dela, anula totalmente a obra da cruz, porque qualquer benefício de Deus vem para mim gratuitamente, porque Cristo pagou tudo na cruz do Calvário por mim. É a graça de Deus que me enche, me dá tudo de graça, me justifica. Agora, alguém que não entendeu a justificação, ele se sente debaixo de condenação dia e noite e dia. Alguém que não entendeu que não é justo aos olhos de Deus pela obra da cruz, ele se vê mal todos os dias, ele vai se ver cheio de brecha todos os dias, porque ele é defeituoso. E ele vai ouvir, você tem que tampar todas as brechas, mas você tampa tudo e sempre sobra alguma, nunca consegue. Então quando ele ouve qualquer coisa do diabo, ele se vê num lugar terrível. Por quê? Porque ele sempre se vê debaixo de condenação, ele vai ter muito medo do diabo. Mas agora quem entende a justificação, quando o diabo vem, aí eu canto, justificados pois pela fé. Aí o diabo, mas e aquele pecado? Qual? Jesus levou. Mas você foi assim no passado? Fui no passado, mas agora Jesus levou tudo na cruz. Então ele vai rir da cara do diabo, porque ele foi justificado. Aí o diabo vem com a mentira, olha as maldições. Jesus levou as maldições. Mas e as brechas? O sangue de Jesus tampou as minhas brechas, né? Então a batalha espiritual para ele, ele não vai viver em desespero. Aleluia, Jesus. Ele não vai viver em desespero, ele está seguro, guardado pelo poder de Deus. Ele se vê como Deus o vê, justificado. O soldado, quando punha a couraça, guardava os órgãos vitais. Se vinha uma flecha lá, pum, caía. Aí o diabo pode vir com as ciladas. Você, com a couraça da justiça, que não vai, pum, pum, não vai cair na cilada do diabo. Agora quem não entende a justificação, qualquer coisinha está tremendo, está chorando, pedindo misericórdia, passando óleo até no telhado de medo. Por quê? Porque não entende a proteção da couraça da justiça, né? Você entende a proteção da couraça da justiça? Né? Entende? É uma peça da armadura do Novo Testamento, que te guarda, você foi justificado. Essa é a justiça de Deus. Então o crer na cruz, o crer em Jesus Cristo, no seu sacrifício perfeito, é a coisa mais importante, mais grande que uma pessoa pode fazer, porque dali procede tudo.
Dali que vem toda a vitória que nós precisamos, vem a nossa justificação total de tudo que precisamos. Vem da cruz. Então vou ler de novo, Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo, nós também cremos, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras de lei, pois por obras de lei ninguém vai ser justificado diante de Deus. Então, quando as pessoas querem se justificarem pela quantidade de jejum que faz, porque não põe certa roupa, porque se acha mais santo, porque eu subo no monte 500 vezes mais que os outros, que eu fiz jejum, eu fui para o monte, né? Estou muito mais revestido do quê? Da armadura não é, porque ele está tentando se justificar por obras. Tudo isso, se você quiser praticar, pratique, mas entenda, não é por isso que você é justificado diante de Deus, é por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Na visão de um legalista é assim, ó, não, eu jejuei, eu me consagrei, estou muito mais forte que aquele lá só fala da cruz, não jejuou como eu. Aos olhos dele, ele se acha muito mais poderoso, mas aquele lá não confia em nada da carne, ele confia só na obra da cruz. Diante dos olhos de Deus, aquele lá é justificado, ele que é o poderoso, e o legalista está ali, ó, se enchendo, achando que porque ele fez certas coisas, ele é muito melhor que os outros. Que tristeza não entender a justificação que vem da obra da cruz. Você é justificado? Então vamos lá, Colossenses, Colossenses, né? Você já tem de cor isso na sua mente. Colossenses 2,14, só para a gente fortalecer, o tempo está passando rápido. Então ele diz, Colossenses 2,14, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então o que Cristo fez? Olha aqui, ou a cédula, né? O escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, que nos era prejudicial, ele removeu inteiramente, encravando na cruz. Então toda a nossa dívida, o escrito da dívida, como se fosse uma grande nota promissória que dizia: o homem é culpado pelo seu pecado, está condenado, está escravizado. Cristo levou esse escrito de dívida na cruz e cravou ele ali, e desfez ele ali. Então eu tenho que acreditar, meus irmãos, eu tenho que acreditar que Cristo fez isso, que eu não devo mais nada. Eu tenho que acreditar no valor da sua crucificação, eu tenho que acreditar no seu sacrifício perfeito. Se isso aqui não é verdade, então nós não fomos perdoados, é tudo mentira a palavra de Deus, mas isso é verdade. E depois que ele cancela o escrito da dívida, o que ele faz? Olha lá, e despojando os principados e potestades. O que é despojar? Privar de posse, expoliar, desfazer domínio, desfazer autoridade. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando aonde? Triunfando deles na cruz. Depois que ele cancelou a nossa dívida, agora ele trata com o diabo, ele vai quebrar o poder do diabo, porque não há mais dívida. Isso é para quem crê, para a igreja. Ele vai quebrar, agora ele cancelou a dívida, agora ele vai quebrar o poder do diabo, porque a legalidade que o diabo tinha sobre a humanidade era a dívida, era o pecado. Então agora que ele pagou tudo, acabou o domínio do diabo, ele vai pegar o diabo, ferir o diabo na cabeça, né? Agora, quem não crê em Jesus Cristo não sabe nada da Bíblia, não serve nada disso que eu estou falando. Ele nem crê nessas coisas, mas quando ele se converte,
tudo isso passa a ser parte da vida dele. Agora ele precisa ser ensinado, aprender isso. Então, o escrito da dívida, ele tomou sobre si, nos justificou e aniquilou o diabo na cruz do Calvário. Vamos para outro texto da palavra de Deus? Romanos capítulo 3, vamos lá, volta bastante a palavra, né? Romanos capítulo 3. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como é difícil a pessoa acreditar. Nosso pecado foi removido, foi tirado. Aí você vai dizer assim: pastor, só o meu passado. Não, Deus sabe que no futuro você vai pecar. Ele sabe que você é defeituoso. Você sabe que você é defeituoso, que você vai pecar muito, e não porque quer, porque você tem um programa maligno. Mas a morte de Cristo na cruz é a expiação dos pecados, é por toda a tua existência, é passado, presente e futuro. Você acredita nisso ou não? A nossa mentalidade do perdão é assim: é o passado e hoje, mas Deus sabe que amanhã você vai perder a paciência e vai pecar. Só você que não sabe. Deus sabe que amanhã você pode se irritar e não ter controle. Deus sabe que amanhã você pode ser tentado a um pensamento impuro e pecar. Ele sabe que você é incapaz de não pecar. Mas o sangue de Jesus já fez a expiação por toda a tua vida. Aí você confessa, é perdoado. E o sangue te purifica de toda injustiça. Mas agora você é um pecador perdoado por causa do sangue do Senhor Jesus. Então, Romanos 5, o que eu falei? Não, 3, né? Romanos 3, 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, ela para todos. Se manifestou a justiça de Deus sem a lei, mas que a lei testemunhava a respeito dela. A justiça de Deus mediante a fé em quem? Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. É para esses, porque não há distinção, olha lá, todos pecaram e carecem da glória de Deus, justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que existe em Cristo Jesus. Então, como nós somos justificados? Gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que existe em Cristo Jesus. Continua: a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impune, sem punição, os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, olha lá, para ele mesmo ser o justo e o justificador de quem? Daquele que tem fé em Jesus Cristo. Então ele é o justo e também é o justificador daquele que tem fé, o que torna a pessoa justificada. Continuando: onde pois a jactância? O que é essa jactância? É a arrogância da carne em querer fazer as coisas, as obras, querer fazer as coisas. A carne é arrogante, ela quer fazer tudo, né? Ela quer ir na frente, fazer aquele monte de coisas, se tornar santa por conta própria, ser salva por obra, ser justificada por obra, desconsiderando a justiça e a salvação que vem da cruz. Então ele fala: onde está essa jactância da carne em querer ser justificada por obras? Ele diz: foi de toda excluída. Por qual lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Aí ele concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente de obras de lei e de qualquer obras que você possa praticar. Então, nós fomos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que existe em Cristo Jesus. Romanos 5, você já está em Romanos aí, vira uma página. Eu tenho só poucos minutos, né? Mas vamos ler, Romanos 5, 9 a 11, ele diz, vamos ler o 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Olha só, justificados pelo sangue. Então, aquele sangue derramado na cruz, que foi o pagamento de todos os meus pecados, me justificou para Deus.
o sangue da nova aliança na qual nós vivemos. Então, quando eu pego o cálice da ceia, comi o pão, vou beber do cálice, o que diz? Este cálice é o cálice do Novo Testamento, o cálice da justificação no sangue, do Novo Testamento, da nova aliança no meu sangue. Então esse sangue do Senhor Jesus me lavou de todos os pecados, me justificou para Deus. Você aceita isso? O que eu poderia fazer para me igualar a tamanha grandeza do que Jesus Cristo fez? Nada, meus irmãos, nada. Continua a leitura. Logo, muito mais agora, versículo 9: sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora o quê? A reconciliação. Então, nós éramos inimigos de Deus, mas através do sacrifício de Jesus Cristo, nós fomos reconciliados com Deus, acabou a inimizade. E quando eu creio nisso, passei a ser justificado diante de Deus. Só mais uma coisinha, Romanos 8, vamos lá. Romanos 8. Só vou ler aqui, só o versículo 33 e 34. É uma pergunta: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem vai chegar para uma pessoa justificada e acusá-la, e intentar acusação contra ela diante de Deus? Quem pode fazer isso? Ninguém. Olha o que ele diz: é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Quem vai condenar quem crê em Cristo? É Cristo Jesus, que morreu antes, que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem? É Deus quem os justifica. Então, o que é a couraça da justiça? Volta lá para Efésios, para nós terminarmos. Efésios 6. Cingindo-vos com a verdade. Nós estamos debaixo de uma grande cobertura. A verdade é Jesus Cristo, é sua palavra. Então ele diz no versículo 14: estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Então a couraça como um colete à prova de bala. Então, na medida que eu vou entendendo essa justificação, essa justiça que procede de Deus, então o próprio Espírito vai me vestindo com esse colete da justiça, essa couraça da justiça, que vai proteger meu coração, meu mundo emocional, os meus órgãos vitais, vai me proteger contra qualquer cilada, qualquer mentira do diabo. Eu não consigo isso por oração, eu consigo isso conhecendo a palavra de Deus. Então imagine o diabo vindo contra você, te acusando de alguma coisa, né? Aí que você fala para ele? Justificados pela fé, tenho paz com Deus. Não, mas justificados pela fé. Como o diabo vai ter espaço no coração de uma pessoa que sabe que foi justificada, que ela é aceita por Deus, ela tem acesso direto a Deus, ela é justificada por Deus? Como que ele vai vir acusar? Eu vou tocar em você, uma macumba aqui, um olho gordo, inveja. Como? Se ele olha para você, ele sabe que Deus te justificou. Quem vai te condenar? Deus te justificou. Então toda a força do diabo cai por terra, porque você conhece a verdade. Qual cilada nessa área ele vai armar para você para cair? Você está revestido do Senhor na força do seu poder, cingido-vos com a verdade, se vestiu com a couraça da justiça. Qual vantagem que ele vai ter? Não vai ter. Mas se eu não conheço a palavra de Deus, vou passar óleo na janela. Posso terminar? Eu não assisto programa evangélico de televisão, mas estava lá um louvor e eu parei para ver um pouquinho. É o ensino da Bíblia.
Aí ele estava dizendo sobre os demônios, pregação que escraviza e mata as pessoas. Vamos supor que você compre uma casa. Você não vai falar assim, nessa casa teve gente boa, teve gente ruim, teve cachorro bom, teve cachorro... Não vai. Se você comprar uma casa, presta atenção, meus irmãos. A partir do momento que ela é tua e você entra lá, Deus está com você. Ai, mas naquela casa tinha uma senhorinha que acendia uma velhinha ali. Já era. Você está entendendo? Agora você vai entrar na casa. A casa está cheia de demônio do morador anterior. Olha a neurose. E se você não ungir a casa, não passar óleo, os demônios que estão no quarto vão começar a mexer com você. Eu ouvi isso pela televisão. Ensino da Bíblia, igreja grande, hein? Você deve ter assistido. Assistiu? Você assistiu? Assistiu, Fábio? Assistiu? Você assistiu, né, Fábio? Entende, né? O que cria na mente da pessoa? Cadê o meu Deus que me guarda, que me justificou? Cadê a minha cobertura que é Deus? Cadê o Deus que anda comigo o tempo todo? Eu compro uma casa, entro nela e os diabos vão ficar lá para me derrotar, e eu sou de Deus. Onde está Deus na minha vida? Eu vou passar um óleo e vai resolver o problema. É isso que escraviza a pessoa. E essa igreja tem apóstolo e tem cobertura espiritual. Sai da cobertura do apóstolo. É isso que mata as pessoas, que põe medo, não mostra a vitória da cruz, não mostra a grandeza de Jesus, põe medo nas pessoas. Você compra uma casa, você entra lá, é tua, Deus está com você. Se tivesse algum demônio lá, já era, porque entrou um homem de Deus, uma mulher, um filho de Deus cheio de Espírito Santo, justificados pelo sangue. Essa é a verdade. Agora entrou, vai, tem demônio lá. Você é justificado. Quando eu tenho essa couraça aqui em mim, couraça da justiça, eu estou forte, justificado, não tem nada que me desfaça disso. Não vem dizer, tampa 1001 brecha. Eu vou falar, Jesus já tampou, eu sou incapaz de tampar a brecha, eu não tinha condições de tampar a brecha, mas Jesus tampou na cruz todas as brechas. Eu vivo agora debaixo dessa cobertura, e se eu pecar, eu vou me arrepender e confessar, e o sangue me purifica de todo o pecado. Condenação nunca mais, meus irmãos. Você aceita isso? Eu passei uns minutos. Então na semana que vem nós vamos falar sobre a outra parte da armadura, que fala, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Que Evangelho da Paz é esse que vai guardar os meus pés, eu vou andar nele, né? Não é o Evangelho da guerra, não. É da paz, né? Tá bom? Vamos ficar em pé. Vem, queridos, vem.